Irmãos, abra comigo a Bíblia no livro de 2 Pedro, no capítulo 2. Quem achou, diga amém. Então, antes de nós ler, vamos orar. Senhor Jesus querido, abençoa, Paizinho querido, cada um nesta noite. Ó Pai, fala conosco, derrama a Tua graça poderosa, e tudo que nós vamos falar aqui, Senhor, venha ser tratado no nosso coração. Eu te peço, como Teu servo nesta noite, comece pelo Teu altar, Senhor, a transformação, a modificação, tudo aquilo que precisa ser alterado, Jesus. Ó Pai, não permita que ninguém saia desse lugar da mesma forma que entrou, mas que saia daqui completamente curado, restaurado, transformado pela presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, fala conosco, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Coloca os Teus anjos nessa noite, aqui os querubins, coloca os arcanjos, anjos de guerra, e se alguém entrou sentindo dores físicas, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, que essa enfermidade desapareça, em nome de Jesus, e começa agora em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Então ouça a palavra do Senhor nessa noite. Versículo 1, 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 1 diz assim: e também houve entre vós, o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão e encobertarão heresias, e perdição, e negarão ao Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado e o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com as palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia, e a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-o lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Amém? A outra versão que eu li antes de vir para cá era diferente, mas amém. Irmãos, sente-se em nome de Jesus. Pode aumentar o som para mim, desse fundo musical? Irmãos, eu quero que você me ajude a pregar nessa noite, amém? Escute o que eu vou te dizer. Estava capinando ali em frente de casa, e tentando arrancar uma árvore, e nesse momento Deus me deu uma palavra, que é essa que eu vou falar hoje para mim e para você. Porque a palavra, quando eu falo, não é só para você, ela é para mim também. Amém? E eu estava arrancando essa árvore, e essa árvore ela estava um pouco difícil, e ela era grossa. Eu tinha que tirá-la da calçada. Só que daí eu pedi ajuda para o irmão Edson. O irmão Edson foi lá, forte, né? Mais forte que eu, e arrancou aquilo lá. Só que eu percebi que a raiz daquela árvore, por mais que o tronco dela fosse gigante, a raiz daquela árvore eram curtas, eram raízes finas, ou seja, ela não era profunda, a profundidade da raiz era pouca. Aí depois eu fui arrancar uma árvorezinha pequenininha, e eu comecei a tentar arrancar aquela árvorezinha. Eu disse, não, essa aqui eu consigo, não vou chamar o irmão Edson, eu vou conseguir tirar. E comecei a apanhar, porque, irmão, não dava para encontrar a profundidade da raiz, porque a árvorezinha era fininha, pequenininha, mas a raiz dela era muito grossa e profunda. E eis que a palavra que Deus me deu nessa noite, ela começa no Salmos, capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro às águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
Aí eu comecei a me deparar com esta árvore. Aí eu comecei a pesquisar qual árvore que a palavra de Deus fala que ela tem a raiz profunda. Você já ouviu falar naquela árvore cedro do Líbano? Cedro, não tem acento, né? Essa árvore, irmão, em 3 anos, ela cresce 5 centímetros. 5 centímetros. Ou seja, 500 milímetros, meio metro. 3 anos, ela cresce pouco. Mas ela tem 5 centímetros para fora, mas tem 1,5 metro de raiz de profundidade. Eu não sei se você percebeu, tem muitas pessoas que não conseguem avançar na sua vida física, espiritual, emocional e financeira. Já percebeu? Conhece aquela pessoa que está 30 anos dentro de uma igreja e parece que nada acontece na vida dela? Vem ano e passa ano, sempre é a mesma coisa. Alguém conhece assim? Levanta a mão se você conhece alguém. Eu conheço, irmão. Essa pessoa está 30, 20, 10 anos dentro de uma igreja e parece que a vida dela não cresce, ela não muda, ela não prospera, sempre os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E essa pessoa vem ano e passa ano e nada muda na vida dessa pessoa. Eu vou dizer porque nada muda na vida dessa pessoa, porque essa pessoa não tem raiz profunda. É necessário que um cristão faça raízes no mundo espiritual, na comunhão com Deus. Porque se você não tem raízes, uma vida de oração, um jejum, uma comunhão com Deus, um abandono do pecado, isso vai aprofundando a sua raiz com Deus. Você está entendendo, igreja? Amém? Quem está entendendo, não, glória a Deus. Quem está dormindo, diga aleluia. Olha, tem algumas pessoas dormindo. Eu tenho que pegar alguém, né? Porque, irmão, olha só, a maioria das vezes nós falamos que nós oramos, buscamos a presença de Deus, aí quando Deus dá aquilo que nós precisamos, nós paramos de orar, paramos de buscar, aí não tem igreja boa para nós. Aí você começa a procurar a igreja. Ah, essa o pastor não deu paz para mim, não vou ir. Essa irmã me olhou com uma cara feia, não vou ir. Ah, é? Então a pessoa não tem raiz, ela procura a igreja que agrada a ela. Mas, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: Jesus veio para esse mundo não para agradar, mas para libertar. Então ele veio para confundir aquele que era sábio. Jesus pega o injusto e torna ele justo. Jesus pega aquela pessoa torta e transforma ela e coloca ela em posições que você nunca imagina. Porque Jesus é aquele que opera o milagre naquele que crê. E a fé é a raiz da vida espiritual de um cristão. A pessoa que não tem uma raiz profunda, ela se perde no evangelho. Começa a querer profecia. Só vai na igreja que quer palavra de profecia. Ela quer que Deus fale com ela. Com os outros não pode falar, mas com ela tem que falar. Ai, Deus não falou comigo hoje. Mas ela não sabe que Deus falou com o irmão que estava sentado do lado dela. Nós não podemos fazer as nossas vontades. Nós temos que fazer a vontade de Deus na minha vida. Só que eu só vou conseguir perceber que a minha raiz está funda quando vem problema, quando vem vento forte e nada me tira da presença de Deus. Porque Deus não falou contigo hoje. Ai, Deus não gosta de mim. Ai, Deus não me ama. Aí começa, né, irmão? Começa a murmurar, a reclamar. Só que, irmãos, você já percebeu que toda pessoa que tem os pés firmados no Senhor, tem uma raiz profunda, ela ora hoje, amanhã começa a acontecer. Ela começa a pensar hoje em ter, amanhã já começa a acontecer o milagre. Porque a pessoa tem raiz profunda em Deus, ela não abandona Deus por qualquer coisa. A pessoa que não crê no Senhor de verdade, o vento leva ela para tudo que é lado. Soprou um vento ali, ela vai. Soprou outro aqui, ela vai para lá. É mais ou menos assim, é verdade.
Então a partir de hoje não vai ser mais. Amém? Eu quero dizer para você, irmãos, Deus, Ele quer que nós formamos raízes profundas na presença dEle, para quando vir uma luta forte, ou vir algum falso profeta, você não seja enganado, porque quem tem raiz profunda tem intimidade com Deus. A pessoa que tem raiz profunda, ela conhece a palavra de Deus, ela sabe que Deus tem um propósito para ela. Eu coloquei assim, ó, as igrejas primitivas, ela tem problemas com pessoas sem raízes. Você já percebeu, irmãos, que toda pessoa que é um falso profeta, um falso cristão, um falso pregador, irmãos, eles querem benefícios para si. Se Deus me dá, eu faço. Se Deus me abençoar, eu faço. Ai, se Deus me dá um carro, eu faço. Se Deus me der uma mulher, eu faço. A mulher fala: se Deus me der um homem, eu faço. Se Deus... Irmão, você tem que fazer sem mesmo ganhar, porque nós não somos merecedores. É pela graça de Deus que nós somos abençoados. É pela misericórdia de Jesus que você prospera, que a tua casa é abençoada, que os teus negócios vão bem. É pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E a gente acha que tudo é das nossas mãos. A gente acha que é pelo esforço nosso. Não, irmão, se você está raiz profunda no Senhor, você começou a pensar, Deus já começou a mover os anjos. Quem crê nisso, irmão? Você crê nisso? Eu creio. Você começou a pensar a tua necessidade, Deus já está formando a solução para abençoar a sua vida. Mas essa é a pessoa que tem raiz profunda em Deus. Ela não fica aí procurando Deus de igreja em igreja, porque Deus está nesse lugar, Deus está em todos os lugares. O problema é que Deus não quer só estar nos lugares, Deus quer estar em você. Deus quer habitar em você. Deus quer estar dentro do teu coração. E para você ter a presença de Deus, é você buscar. É você ler a palavra, é você buscar a presença de Deus. A pessoa que está com raízes rasas, ou até mesmo sem raiz, ela tem uma vida assim, irmãos, que nada dá certo. Começa uma coisa bem, para. Começou uma faculdade, para. Começou um trabalho, desiste, e vai embora, e não muda. Eu estou olhando para pessoas com raízes fortes aqui nessa noite, amém? Por quê, pastor? Porque as pessoas que têm raízes fortes, é como falar em Salmos: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, da qual o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ela colocou a mão aqui, vai começar a prosperar. Ela colocou o pé aqui, Deus vai estar com ela. Mas pastor, eu vim aqui para Deus falar comigo. Ouça o que Deus está falando. Ele já começou aqui, desde o início do culto. Deus já está falando. Abra os teus ouvidos, muda a tua vida, abandona o pecado, abandona a transgressão. Irmãos, nós não podemos brincar de ser cristão. Eu sou cristão. Você tem que tomar uma atitude de fé. Não pode querer uma vida assim aqui na presença de Deus, aí quando está longe dos olhos dos pais, dos pastores, aí é outra pessoa. Não, irmãos, tem que ser o mesmo aqui, lá na empresa, aonde você estiver. Tem que ser quem? Uma árvore plantada à beira do ribeiro, plantada em Deus. Uma árvore que venha dar frutos, uma árvore que venha prosperar. Você já percebeu, irmãos, que essa árvore, cedro do Líbano, ela cresce 40 metros de altura, e depois de 40 anos, ela começa a colocar sementes. Depois de 40 anos, ela ainda dá fruto. Pensa comigo, se com 5 centímetros ela já tem 1,5 metro de raiz, imagina com 40 metros.
Você não precisa mostrar para os outros quem você é. Aquela arvorezinha de 5 centímetros que está ali, se eu não falasse, ninguém saberia que ela teria 1,5 metro para baixo. O que você tem que fazer é você e Deus. Você não precisa levantar as tuas mãos para mostrar que você é uma pessoa de oração, que você busca, porque os fariseus são assim. Eles gostavam de mostrar. Alguns sacerdotes também gostavam de mostrar que eles ofertavam, que eles eram os melhores ofertantes, dizimistas, ajudavam as pessoas na frente dos outros. Jesus veio para mostrar que tudo é na intimidade com Deus. Os outros não precisam saber, quem tem que saber é você e Deus. É você e Deus que tem que saber. É lá na intimidade do teu coração. É você e Deus. Fez um propósito com Deus. É você e Deus. É você e Deus. Porque é Ele que vai abençoar você. Você fez um compromisso, é você e Deus. Honre a tua palavra, honre o teu compromisso, e Deus vai honrar a palavra dele com você. Porque Deus é fiel, irmão. O problema não é Deus, o problema somos nós. A pessoa que não tem, irmãos, uma raiz formada, ela não tem uma igreja própria. Sabia disso? Ela não tem uma casa própria, uma família própria. Se muda daqui para lá, tá legal, não tá legal. Essa casa tem mofo. Essa casa só vê o problema. Só vê problema. Irmãos, lá na dificuldade que eu tinha para tirar aquela arvorezinha, fui teimoso, que era para mim chamar socorro lá. Socorro, irmão Edson. Mas eu não chamei, porque eu sou teimoso. Eu vou tirar. E cavei. Quase cheguei na China, eu acho, irmão. Que diz que a China é do outro lado, né? Que era longe o negócio. Sabe o que Deus me ensinou naquele dia? Ele me ensinou que tem coisas que só Ele vê em corações de pessoas que têm raiz profunda, que não mostram o que fazem, mas fazem para a glória do Senhor. Você está entendendo, irmãos? Então você sabe que Deus, Ele escolheu eu e você, e que você é uma árvore frutífera. Mas já reparou que a pessoa que não tem raízes profundas, ela não gera fruto? Ou se gera fruto, o fruto dela morre. Mas aquela pessoa que tem raiz profunda, o fruto que ela gerou começa a gerar mais frutos e mais frutos. Sabe o que você tem que parar de ser, irmão? Parar de se ver como uma árvore pequenininha, uma árvore qualquer. Se veja como a árvore de cedro do Líbano, uma árvore gigante, que forma raízes profundas na presença do Senhor. Quem está entendendo, dá glória a Deus aqui. Você tem que ter raízes profundas. Pare de pensar como uma árvore pequena ou uma árvore qualquer. Forme raízes. Independente do seu tamanho, forme raízes. Não conheço a palavra, forma raízes. Está difícil aqui, pastor, esse meu trabalho está difícil. Ô pastor, será que eu troco de trabalho? Será, irmão, se Deus te colocou lá, escuta, não sei para quem é. Se Deus te colocou lá, é com um propósito, e esse propósito não é teu, esse propósito é de Deus para você. Por quê, pastor? Porque é lá que você vai gerar fruto. Mas pastor, eu não gosto, não dá. Calma, se você está lá, é um propósito de Deus. Espera o tempo certo, que Deus vai abrir outra porta. Eu não sei se você percebeu, essa arvorezinha, ela cresce por ano 20 centímetros. Ela cresce 20 centímetros. Então pensa comigo, se ela cresce 20 centímetros por ano, demora para crescer, leva um tempo. Enquanto outras árvores estão crescendo mais rápido que ela. Só que o problema não é o crescer, o problema é qual a profundidade dessa árvore, o quanto a raiz está crescendo para baixo. Você está entendendo, irmãos? Ei, irmãos,
Afirma os teus pés no Senhor. Forma raízes fortes. Afirma os teus pés em Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa. Olha o que fala lá em Salmos 92, 12. Diz assim a palavra do Senhor: o justo florescerá como a palmeira, mas crescerá como o cedro do Líbano. E nos que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E na sua velhice, ainda que seja velho, dará frutos, e serão viçosos, serão vigorosos. Viçosos e vigorosos. Já percebeu, irmão? Que toda pessoa, por mais que ela seja velha ou nova, se ela tem raiz no Senhor, ela gera fruto. Ela gera fruto. Aonde ela está, ela gera fruto. Aonde ela vai, ela gera fruto. Por quê, pastor? Porque a intenção dela não é que ela cresça, mas que Deus cresça nela. Você está entendendo? Que Deus cresça, que Deus apareça, que Deus seja exaltado, que Deus seja glorificado, que a glória seja dele. Porque a pessoa que tem raízes firmadas no Senhor, ela não procura glória para si mesmo, ela procura glória para Deus. Ela não quer ser vista, ela quer que Deus seja visto. Você está entendendo, irmãos? Seja como uma árvore plantada à beira do ribeiro, aonde ela venha beber da água do Senhor. Você sabia que essa árvore, cedro do Líbano, ela não se alimenta da chuva? Porque ela podia morrer. Mas as raízes dela são tão profundas, que ela se alimenta dos lençóis freáticos. Sabia disso? É tão profunda a raiz dessa árvore, que ela não se alimenta esperando a chuva vir. Ela se alimenta da água dos lençóis freáticos. É profundo o negócio. É fundo. Pode vir um vento, pode vir a dificuldade. Se você tem a raiz profunda, nada vai te afastar de Deus. Se você tem as raízes profundas no Evangelho do Senhor, se você está firmado na palavra, não vai ter murmuração, não vai ter palavra ruim que vai derrubar você. Porque você está firmado naquele que pode sustentar você, aquele que é a rocha, aquele que pode segurar você. Nada pode abalar você. Pode vir vento, tempestade. Por quê, pastor? Porque a minha alegria está no Senhor, e Ele é a minha força, Ele é o meu refúgio. Você está entendendo, igreja? Tudo está em Deus. O segredo de você vencer é Jesus. O segredo de você crescer é Jesus. O segredo de você prosperar é Jesus. Não é o trabalho aonde você está, é as suas mãos. Por quê, pastor? Porque se você tem raízes fortes no Senhor, aonde você colocar as tuas mãos, vai frutificar. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus, irmão. Vai dar fruto, você vai frutificar. Não seja como a árvore que não tem raiz. Não seja como aquela árvore que não forma raiz. Fique. Se você está plantada no lugar errado, então procura a terra fértil, para que você venha a crescer. Amém? Mas não fique vazio procurando lugar. Daqui a pouco você vai se perder e não vai adiantar nada. E vai ficar como aquela pessoa, de galho em galho, e nada dá certo. Entra num relacionamento, não dá certo. Entra num trabalho, não dá certo. Começa alguma coisa numa igreja, não dá certo. Irmãos, aonde tem pessoas, tem problema. Sabia? Porque somos errantes, somos falhos, sim ou não? Só que, irmãos,
muitas pessoas estão abandonando Jesus por pouca coisa. Ou tem outras que não têm raízes e procuram só as bênçãos de Deus. Só quer a benção. Me dá a benção, né? 10 anos orando para um namorado, não ganhou por quê? Porque não tem raiz. Deixa Deus falar. Está pedindo um homem para Deus? Forma raiz. E deixa o homem de lado. Coloca Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro. Coloca Deus. Aí, irmãos, aí o diabo é esperto. Porque quando você começa a colocar Deus em primeiro lugar, ele vai tentar você. Aí vai estar assim de homem atrás de você. Assim, ó. Aí o que você tem que fazer? Orar. Senhor, eu quero a tua evidência. Se for essa pessoa para mim, então eu tenho que ter as evidências do Senhor. Isso, fala com Deus. Irmãos, nós conhecemos um Deus que pode todas as coisas. Quem crê nisso, diga amém. Nós conhecemos um Deus que pode todas as coisas. Agora, por que você não pede para o Senhor? Se Ele pode todas as coisas, por que você não crê? É porque você não tem raiz profunda. Quando eu fui orar para uma pessoa que tinha a perna mais curta que a outra, tinha problema no joelho, aqui nessa igreja, a irmã aqui, vem cá, irmã. Deus já fez isso em várias pessoas, mas eu chamei a irmã, porque hoje ela é diaconisa dessa igreja. Glória a Deus. Irmão, essa irmã tinha um problema na perna, tinha ou não tinha, irmã? Qual perna? A esquerda. Problema na coluna, joelho, e uma perna mais curta que a outra. Quando nós fomos orar por ela, eu orei no nome de Luiz? Não? Sim ou não? João, Adão, Eva, Moisés. Eu orei no nome de quem, irmão? No nome de Jesus, porque é só através do nome de Jesus que o milagre acontece. Só que quando eu orei por ela, eu tinha que crer que Jesus podia curar ela, sim ou não? E quando você crê, o milagre, quando eu creio, o milagre. Então, irmãos, quando você crê e ora com fé, assim como essa perna da irmã cresceu e voltou e ficar igualzinha a outra, o que você orar com fé pode acontecer. Sim ou não? Pode, irmãos. Pode acontecer. E vai acontecer. Por quê? Porque essa irmã não é especial. Essa irmã é de carne e osso, que nem eu e você. Mas a diferença é que ela acredita. E eu acredito. Agora a pergunta é: você acredita que Deus pode fazer uma história nova na tua vida? Não. Se você acredita, te dá um salto dessa cadeira. Você acredita que Deus pode fazer uma nova história na tua vida? Sim ou não? Obrigado, irmã. Vamos aplaudir a Jesus pela vida da irmã? Aleluia. Ela podia ter ganhado o milagre de Deus e ter saído da casa do Senhor. Podia ou não podia? Mas ela queria ficar. Não, pastor, agora eu quero formar raiz. Quero me firmar. E é isso que tem que estar no teu coração. Não é o dinheiro que pode roubar o teu coração na presença do Senhor. Não, irmãos. Eu abandonei um salário alto, irmãos. Eu tenho pós-graduação em engenharia. Eu abandonei um salário alto para me pregar a palavra do Senhor, para estar trabalhando, sustentando a minha casa, ganhando menos, mas tendo mais tempo para fazer a obra do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para ti. E nesse tempo, Deus me fez prosperar, mesmo ganhando menos. E outra coisa, eu aqui, pastor Luiz, não tenho salário da igreja. Faço voluntariamente. Por quê? Porque hoje a igreja não tem condições. E outra, eu trabalho para sustentar minha casa. Eu só vou parar o dia que Deus mandar. Tem muita gente que quer fazer a obra do Senhor, mas quer que Deus sustente. Irmãos, se Deus não está te sustentando, é porque Ele quer que você trabalhe e faça conforme a palavra diz: do suor das tuas mãos trabalharás, sustentará a tua casa e feliz será. Agora tem muita gente que é preguiçosa.
Sim ou não, irmãos? Fala a Deus, diga comigo, fala a Deus. Tem muita gente que é preguiçosa, irmão. Quer que Deus dê as coisas na mão. Senhor, me arruma dinheiro, Jesus. Oh, Pai. E acha que vai nascer uma árvore na casa dele com dinheiro. Aí ele vai colher. Não, irmão. O dinheiro vem do teu trabalhar. Ali falou que a árvore vai dar fruto e prosperar. Sim ou não? Coloca as tuas mãos, faz tua parte, e o que você for fazer vai ser abençoado por Deus. Nós estamos lendo a Bíblia aqui. Quem está lendo a Bíblia comigo, dá glória a Deus. Ó, tem alguns valentes, corajosos lendo a Bíblia comigo aí. Até o final do ano vamos ler ela todinha. Irmãos, é o compromisso você e Deus. Você falou com o pastor, mas o compromisso é você e Deus. Está entendendo? Não adianta você fingir que é alguém abençoado. Escuta o que eu vou falar agora para alguém aqui. Não adianta você se fingir ser um bom homem na frente da tua namorada. Quando ela vira as costas, você é outro homem. Não adianta você se fingir ser um grande homem de Deus na igreja, mas quando você está fora da igreja, você é outra pessoa. Seja a mesma pessoa dentro da igreja e fora da igreja. Tenha raízes evangélicas, a raiz da palavra do Senhor. Eu não peco para não agradar minha mulher, eu não peco para desagradar o Senhor. Entendeu? Não. A minha intenção é agradar a Deus. É claro que eu fazendo a vontade de Deus, eu vou agradar minha esposa, os meus filhos, os irmãos da igreja, que às vezes mesmo mijando, né? É para ajudar. Mas por que, irmão? Porque Deus colocou eu e você aqui nessa noite para aprender que nós precisamos formar raízes e ser como árvores que crescem como a cedro do Líbano. Nós precisamos crescer, mas é na presença do Senhor. Porque o resto, o externo, irmãos, para Deus não importa muito. Veja por mim, eu não sou muito bonito, mas Deus me escolheu, e a mudança dele veio de dentro para fora. Um ex-viciado virou pastor. Deus não tem limite quando a sua fé é nele. Você está entendendo, igreja? Deus não tem limite quando você crê que Ele pode fazer, mas o teu coração tem que estar disposto ao Senhor. Você tem que demonstrar que você quer Deus. Saia da onde você sai. Que tem uma família que vem lá do final de Palhoça. Lá tem mais um punhado lá. Vem lá do final de Palhoça. Quem está vendo isso, pastor? Deus está vendo. Deus está vendo o teu esforço, a tua dedicação. Deus está vendo. E o que você pedir para Deus, Ele vai fazer. Por quê, pastor? Porque lá em João 15:7 fala assim, ó: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Mas antes do feito, fala: se vós estiveres em, e as minhas palavras estiveres em. Se você está em Deus, e a palavra de Deus está em você, pode confiar que você está formando raízes profundas. E as raízes profundas mostram a tua maturidade no Senhor Jesus. Está na hora, igreja, de você viver um tempo novo. Para de viver do passado. Enquanto você vive do passado, a tua raiz não cresce. Vive o agora com o Senhor. Mas pastor, ele me abandonou, me deu um chute na bunda. Pastor, ele me traiu. Pastor, ela fez isso. Ei, irmão, o que você tem que fazer é viver uma vida nova com o Senhor. Começa a partir de agora. Começa agora. Não deixa para amanhã. Quero parar de fumar. Começa agora. Começa a orar agora. Quero parar de beber. Começa agora. Fala com Deus. Diga: Senhor, eu quero. Se você quer, Deus começa a fazer. Se você não quer, Deus não vai fazer nada. Nada. Agora, se você quer, pode acreditar
que o milagre vai acontecer. Amém? O milagre vai acontecer. Tem alguém que crê nessa noite aqui? Pode dar glória a Deus aí quem crê? Tem gente que está meio baixinho, não consigo ver. Mas irmão, eu quero dizer uma coisa para você: Deus não te trouxe por acaso, Ele tem um propósito. Você é uma árvore que vai dar fruto, amém? Se coloca de pé agora em nome de Jesus. Não seja uma árvore qualquer, seja uma árvore igual a cedro do Líbano, uma árvore que vai crescer e vai dar fruto. Mesmo na sua velhice, Deus vai abençoar você. Você dará fruto. Fala para a pessoa do teu lado ali, ó. Mesmo você ficando velhinho, Deus vai te usar. Você vai dar fruto. Irmãos, aprenda uma coisa nessa noite, ó. A pessoa que tem raízes profundas, a sua boca não é boca de maldição. Você que tem raízes profundas no Senhor, a sua boca é uma boca abençoadora, uma boca que profetiza vitória e não derrota, uma boca que profetiza conquista. Ah, pastor, queria tanto que Deus fizesse isso na minha vida. Oh, querido, é um tempo de Deus, e é necessário que você passe por esse deserto. Mas o deserto não é para você morar, é para você só passar. Passe, não more. Tem muito cristão querendo morar no deserto. Aí não adianta reclamar de Deus. Por quê, pastor? Porque não é por força e obrigação, é por escolha própria. Se você decidir hoje ser uma nova mulher, um novo homem, hoje Deus vai mudar você. Você entende? Quantos de nós, irmãos, estamos pulando de galho em galho e não está deixando Deus trabalhar na tua vida? Você precisa ter uma cobertura espiritual. Você precisa estar firme num lugar, e naquele lugar você precisa gerar fruto. Você está entendendo, igreja? Firma os teus passos no Senhor. Torne essa casa de oração o lugar aonde você vai gerar fruto. Está entendendo? Torne essa casa de oração aonde o lugar que você vai mais gerar fruto, aonde Deus vai abençoar você. Agora, não queira viver emoção. Deus não é emoção, Deus é real. Deus não é emoção. A emoção é passageira, ela dá e vai embora. Deus é permanente, Ele permanece. A Bíblia diz que Ele permanece o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus, Ele não muda. Por que eu e você temos que ficar mudando toda hora? Ainda se mudasse, né, para crescimento, tudo bem, para exaltação a Deus. Mas tem pessoas retrocedendo a sua vida. Vamos avançar, igreja.